Nós vamos dar continuidade ao estudo da morfologia, que seria a classificação das palavras. Na aula passada, a gente aprendeu o substantivo, que era a classe de palavras que dava nome. E nós até falamos que ela permitia a comunicação, já que era por meio do substantivo que a gente podia representar o mundo real. Hoje nós vamos entrar no estudo do adjetivo. O adjetivo é uma classe de palavras muito importante. Toda prova vai cobrar alguma coisa sobre o adjetivo. Se não for do adjetivo puramente, vai ser cobrado a oração adjetiva. Qualquer instituição que você for fazer prova, você vai ter a cobrança da oração adjetiva restritiva e a oração adjetiva explicativa, que nada mais é do que um adjetivo. Vamos entrar dentro dessa classe e nós vamos começar a estudar conceito, flexão e função. Substantivo é a classe que delimita, caracteriza o substantivo. Como assim? Ora, a gente dá nome a um determinado objeto. A gente vai falar mesa. Mesa é um substantivo, nomeou. Quando você quer caracterizar, especificar essa mesa, dizendo que ela é bonita, que ela é cara, que ela é barata, que ela é alta, que ela é baixa, você usa o adjetivo. É por meio do adjetivo que a gente consegue representar nossa opinião, nossos valores, nossas intenções, que a gente consegue, na verdade, trazer dentro de um texto, direcionar a nossa opinião dentro de um texto. O adjetivo, já que nós colocamos aí na aula passada aí o substantivo, que o substantivo era núcleo, a gente já chegou a falar alguma coisa de adjetivo, mas já que o adjetivo ele tem a função básica, o conceito básico de caracterizar, de especificar o substantivo, ora, se ele está ligado ao substantivo para caracterizá-lo, nada mais coerente do que ele variar de acordo com o substantivo em gênero e número. Como assim? Se eu tenho um substantivo feminino, como eu já disse atrás, mesa, você terá um adjetivo referente a ele também no feminino. Mesa bonita, mesa cara, mesa alta. E se esse substantivo estiver no plural, o adjetivo acompanhará esse plural junto com ele. Se eu estiver falando de mesas, eu estarei falando mesas bonitas. Certo? Além dessa variação de gênero e de número, singular e plural, feminino e masculino, o adjetivo ele pode variar em grau. Quando eu digo pode, é porque aí essa variação já não é mais escrava do substantivo. Dessa forma, se você for pensar rapaz, bonito, se você disser rapazinho, você não precisa de falar bonitinho. Nós temos até um conceito aí dentro da nossa realidade, que é aquela palavra bonitinho. Por que será que um adjetivo você coloca no aumentativo bonitinho ou bonitão? Será que o diminutivo e o aumentativo de um adjetivo tem a ver necessariamente com o tamanho dos objetos? Se um objeto é pequeno, a gente coloca o adjetivo no diminutivo. Se um objeto é grande, a gente coloca o adjetivo no aumentativo. Não, na verdade não é bem isso. Durante aí a minha adolescência, por exemplo, a gente tinha uma fala que era o seguinte: fulano é bonitinho, cicrano é bonitinho. E esse bonitinho não tinha a ver nada com o tamanho da pessoa. Esse bonitinho queria dizer um feio arrumadinho, por exemplo. Nossa, você viu fulano? Bonito, né? Aí você responde: bonitinho. Ou seja, dá para engolir. Essa variação de grau, então, está muito mais ligada à intenção de quem fala, de quem elabora a mensagem, do que propriamente do objeto. É claro que podemos dizer bonitinho para um bebezinho, porque ele é pequeno, mas também podemos dizer bonitinho para um rapaz de 2 metros de altura, ou para uma moça de 2 metros de altura, não pelo tamanho, mas pelo carinho que a gente nutre por essa pessoa. Dentro disso aí, nós temos uma terceira informação, que seria a função do adjetivo. Nós já havíamos combinado que a função, sintaxe, relação, será estudado mais à frente, mas que desde então nós já vamos apresentando isso aí no decorrer do curso. O adjetivo, ele exerce 3 funções básicas. Hoje, na aula de hoje, nós vamos trabalhar basicamente com 2, que é o adjunto adnominal e o predicativo. Pode ser do sujeito, pode ser do objeto, mas hoje nós vamos ficar basicamente no predicativo do sujeito. Existe uma terceira função que vai ser estudada posteriormente, que é o complemento nominal. Isso aí, queridos, nós vamos ter mais uma aula à frente para estudar com clareza. Hoje seria só uma apresentação. Então, o que a gente precisa de saber do adjetivo? Classe que delimita, especifica o substantivo, e se está ligado ao substantivo, varia com ele em gênero e em número. Feminino e masculino, singular e plural.
Pode variar em grau, aumentativo e diminutivo, dependendo da intenção de quem fala, de quem elabora a mensagem. E tem 3 funções básicas. Ou ele fica junto do nome, adjunta de nominal, ou ele mora no predicado, predicativo, ou ele vai ser um complemento nominal. Vamos ver como é que funciona isso, o uso do adjetivo dentro de um contexto, o contexto mínimo, que seria o nosso período. Nós trabalhamos na aula passada a noção de período e a gente havia combinado que período seria aquela frase, aquele enunciado que tem sentido completo e, em primeiro momento, um enunciado com verbo. Ou seja, período teria uma oração, seria uma frase de uma oração ao mesmo tempo. Também já cheguei a falar com vocês que toda vez que a gente encontra um período, a primeira coisa a fazer seria pegar esse período e dividir em 2 partes, em 2 grupos. Nós sabemos que esses 2 grupos seriam o sujeito e o predicado, mas ainda não chegamos a dar nome aos bois. Nós só pegamos a seguinte ideia. Peguei o período, li esse período, vi que tem um verbo, vou dividir a parte verbal da parte não verbal. A nossa frase seria, o esperto aluno chegou cedo. Qual que é o verbo dessa frase? Chegou. A partir daí, nós teríamos 2 grupos. E a divisão seria essa. O esperto aluno, primeiro grupo, chegou cedo, o segundo grupo. Até então também, já sabemos que cada grupo tem um núcleo, tem uma palavra importante. E dentro disso aí também já sabemos que o substantivo é sempre núcleo da expressão em que ele se encontra, não é? Dentro disso aí, o núcleo da primeira estrutura seria aluno. Por que aluno? Aluno é substantivo, dá nome. Além de dar nome, flexiona em gênero, número e grau. E é a palavra mais importante dessa estrutura. A partir de então, vamos procurar o núcleo da parte verbal. Em geral, até o dia de hoje, nós vamos discutir e melhorar isso mais à frente. Na parte verbal, o núcleo seria o verbo. Como que nós vamos chegar a essa conclusão? Todo verbo de ação, como assim? Uma ação realizada ou sofrida pelo sujeito, em geral, seria núcleo da parte verbal. Dentro do português, aquele verbo que expressar uma ação realizada, sofrida, é um verbo chamado de verbo significativo, que tem significado, que tem conceito, portanto, ele é palavra importante. Sabemos, então, que o núcleo da primeira estrutura é aluno, que é a palavra central, e o núcleo da segunda estrutura seria chegou. Também já havíamos combinado, vocês já sabem disso, que depois que a gente tira o núcleo, a palavra mais importante, as outras palavras se ligam a ele, especificam esse núcleo, trazem alguma informação sobre esse núcleo. Podemos chegar à conclusão aqui, que o está ligado ao aluno, especificando, delimitando, não é qualquer aluno, é aquele aluno. Dessa forma, liga-se ao núcleo aluno. Esperto também especifica aluno, está junto, modifica aluno de alguma forma. Agora a gente pode chegar à conclusão que tanto o quanto o esperto estão especificando aluno, que é o núcleo da estrutura. E é exatamente por isso que tanto o quanto o esperto estão no masculino singular. Também já combinamos na aula passada que o substantivo é sempre núcleo. E toda palavra que se liga ao substantivo concorda com ele em gênero e número. Se nessa frase não estivesse a palavra aluno, mas alunas, nós teríamos uma outra escrita. Nós teríamos as espertas alunas chegaram cedo. Dentro disso aí, nós podemos classificar cada uma dessas palavras. Classificar seria dar nome a cada uma delas. Nós vamos dizer que o é artigo. Tudo bem que a gente ainda não aprendeu artigo, mas nós temos uma noção que artigo é aquela palavra que acompanha o substantivo, definindo, artigo definido ou indefinido. Mas isso é discussão para uma próxima aula. O mais importante aqui para mim seria o esperto, que é um adjetivo. Por que será que esperto é um adjetivo de aluno? Ora, esperto traz uma característica sobre aluno. Durante muito tempo eu fiquei pensando assim, ora, tanto o quanto o esperto são ligados a aluno, por que o é artigo e esperto é adjetivo? Nós temos que voltar ao conceito de adjetivo. Adjetivo não só se liga ao substantivo, mas ele traz uma informação sobre o substantivo. Ele caracteriza, ele traz conceito. Quando eu falo esperto, inclusive, vocês têm um valor positivo a respeito de aluno. Nós temos aí também que aluno é um substantivo,
que é a classe que dá nome. Dentro disso aí, a partir daí, a gente já pode ter uma noção da função que essas palavras exercem dentro da frase. Função é trabalhar a relação. A gente já sabe que aluno é núcleo. Concorda que tanto o quanto o esperto estão juntos do núcleo especificando? Como assim? Quando eu dividi, quando eu fiz uma barra, tanto o quanto o esperto ficaram na mesma expressão do núcleo, especificando. Sabe qual que é a função desses dois aí? É chamado de adjunto adnominal. Eu não sei se vocês se lembram, mas português é autodidático. Quando eu digo adjunto adnominal, ad no português significa junto. Junto lembra junto, ad é junto, ou seja, a função do artigo e do adjetivo é estar junto do nome, especificando. Não é fácil? Agora nós vamos para outra expressão. Dentro da outra expressão, chegamos à conclusão que chegou é verbo de ação. E se é verbo de ação, ele é núcleo. Depois que a gente tira o núcleo, o resto está ligado a ele. Se eu disser para vocês que cedo indica a circunstância que a ação ocorreu, também não aprendemos, mas vocês devem ter lembrança disso. Como que chama aquela palavra que especifica o verbo, indicando em que circunstância de tempo, modo, lugar a ação ocorreu? Advérbio. Ad é junto, o verbo lembra verbo, não é assim? Dentro disso aí, nós temos chegou, que é um verbo, e cedo, que é um advérbio. São essas duas classificações. Vamos aprender mais à frente que o advérbio é considerado classe invariável. Vamos questionar e discutir até então. A partir daqui, vou acrescentar uma informaçãozinha que vamos estudar à frente. Esse advérbio aí, ele é de modo? Ele é o modo como o aluno realizou a ação? Não. Ele é o tempo, quando o aluno realizou a ação de chegar. Também vamos aprender mais à frente, com mais cuidado. Já sabemos a função, embora não estejamos na sintaxe ainda, a gente já tem uma noção que a relação estabelecida nessa parte seria qual? Chegou é a palavra mais importante, portanto é o núcleo. Cedo está junto do núcleo especificando. Responde para mim, ele está junto do verbo ou junto do nome? Junto do verbo, então ele seria um adjunto adverbial. Português é muito fácil, muito tranquilo, não é? O que eu quero que vocês percebam até então? Eu quero só, aproveitei para analisar tudo, mas eu quero só até o dia de hoje que vocês saibam de uma coisa. Esperto está no masculino singular porque ele especifica aluno, que está no masculino singular. Ele é adjetivo porque ele traz uma informação sobre o substantivo. Não é só porque se liga ao substantivo, é porque se liga trazendo algum conceito, delimitando, caracterizando, qualificando o substantivo. A partir daí, eu queria fazer um paralelo com uma outra função do adjetivo para vocês começarem a ter maldade em cima disso aí. Durante muito tempo, a gente fica pensando, por que eu aprendo adjunto adnominal, predicativo do sujeito, predicativo do objeto? Que bobagem é essa? Ora, a nomenclatura pode até hoje não ser tão usada, mas a noção de adjunto adnominal e de predicativo do sujeito é fundamental.